teatro, esse teatro que tem uma ambição de envolvimento social, de engajamento social, está com muitos problemas. Como qualquer coisa progressista que esteja acontecendo hoje no Brasil e na cidade de São Paulo, em especial também. Então, é um galpão, a gente foi para lá, inclusive, um dos motivos foi justamente para manter esse galpão vivo, aberto, para que a gente está pagando um aluguel para eles com o dinheiro do nosso projeto, para que eles não fechem as portas. Então, é um espaço, o fato da gente estar lá não só é bom para a gente continuar a temporada, enquanto a gente ainda tem folha, porque a gente não sabe o que vai ser a partir do ano que vem. Os nossos grupos trabalham numa precariedade muito grande, mesmo que São Paulo seja a melhor cidade para se fazer teatro, mesmo aqui é muito precário. E a gente está nesse galpão não só para continuar o nosso trabalho, mas também para manter o espaço aberto. Acho que de apresentação, Fer, eu acho que tá bom, né? E aí o Fernando, isso é só para vocês entenderem mais ou menos quem está falando com vocês, de que lugar a gente está falando. E agora o Fernando vai entrar mais no quente da questão, no debate mais aberto sobre esse tipo de cultura, o que significa isso e a indústria cultural e tudo mais. E fica de verdade o convite para vocês. Os ingressos são muito baratos porque a gente está apoiado por uma lei, que é a Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, que só existe na cidade de São Paulo e que foi uma conquista da categoria, não foi uma lei pensada lá pela Câmara e trazida para a categoria artística, foi uma lei pensada pela categoria num movimento que teve chamado Arte contra a Barbárie, e esse movimento conseguiu fazer uma pressão na Câmara num determinado momento, há 15, 16 anos atrás, e conseguiu arrancar do poder público essa lei. Essa lei é que permite que grupos como o nosso não só sobrevivam, mas façam trabalhos com um tempo maior, sem precisar estar ligados às necessidades que o mercado cultural nos impõe, entendeu? Então é isso. Vou passar para vocês isso aqui enquanto... Antes do Fernando falar, eu queria contar uma coisa legal que a Fernanda fez em 2014. Quer contar? Você conta? Ela recebeu o prêmio em 2014 da Fundação Shell. É que o prêmio Shell é um prêmio de... Hoje em dia, pra vocês verem, olha que coisa louca. O prêmio mais importante de teatro que a gente tem no Brasil é dado pela Shell. Olha que legal. Essa indústria super bacana, entendeu? Que não destrói o meio ambiente, que não, né, que não está preocupado mais com o seu bolso do que com os seus funcionários, que não apoia governos autoritários. A Shell é a responsável pelo prêmio mais importante de teatro do Brasil. E a gente ganhou, como um país, o prêmio de melhor interpretação. Era um monólogo, era só eu e um boneco, mas ele não contribuía muito, não recebia cachê. Tá? E aí eles deram pra gente, eu digo pra gente porque o trabalho nunca é um trabalho de uma única pessoa, numa companhia. O meu trabalho de interpretação tem absolutamente a ver com o trabalho de roteirista e de direção do Fernando, com quem faz a produção, com o figurino, com o cenário. Então é um prêmio que foi pra gente. Só que eles achavam que a gente ia receber o prêmio, já que o Abex tocou nesse assunto, eles achavam que a gente ia receber o prêmio da Shell no ano que foi 2015, né? Foi no início, foi por 2014, mas a gente recebeu no início de 2015, que era justamente a efeméride dos 50 anos da ditadura, do início da ditadura. Não, 2014, desculpa, é verdade. Era o prêmio. Eu acho que é 2013 e recebeu em 2014. Exatamente, a gente recebeu em 2014, ou seja, 50 anos do início da ditadura civil-militar no Brasil. Eles deram uma peça que fala sobre essa temática, para um grupo como o nosso. Eles acharam que a gente ia lá receber o prêmio e ficar calado. O Fernando encontrou um texto, então a gente teve uma discussão enorme na companhia, se a gente aceitaria o prêmio, se a gente não aceitaria. Eles pagam uma miséria, um trabalho, para um prêmio, pagam R$8 mil, pra vocês saberem, para quem ganha esse prêmio, e dão lá aquele troféuzinho que é uma concha, né? Tá lá segurando o livro lá no site. O Fernando então pesquisou alguns textos, algumas coisas. A gente encontrou um texto do Eduardo Galeano, em que o Eduardo Galeano, a gente não usou nem as nossas palavras, ele denuncia a Shell e o presidente da Shell que na Nigéria, ele dá a seguinte declaração. Ele diz que para uma empresa como a Shell, um regime autoritário, ditatorial, como
como da Nigéria, é favorável para os negócios. Então, quer dizer, o presidente da Shell, que está na Nigéria, diz que a ditadura é um regime favorável para os negócios da Shell. A gente leu isso, foi um pequeno escândalo, porque nada é muito escândalo na nossa profissão, mas foi um pequeno escândalo. As pessoas não sabiam, a Renata Sorrah não sabia onde enfiar a cabeça, que ela estava entregando o prêmio, ela era apresentadora, tadinha, ela ficou numa situação um pouco desagradável, metade ficou quieto, metade aplaudiu, metade não aplaudiu, ficou uma situação muito esquisita. A gente, obviamente, não teve mais entrada em nenhum jornal, isso é importante para você saber. A gente reestreou o trabalho 3 semanas depois e nenhum jornal quis dar matéria. Nenhum jornal. Não, mídia hegemônica, tá, gente? Não estou falando jornais lá. Como que chama o jornal? Contraponto. O Contraponto dá, Contraponto, a revista dele. Mas Brasil de Fato, essa galera, né, caros amigos, tudo bem. Mas os jornais, a Veja procurou a gente, mas eles queriam saber do escândalo, entendeu? A gente se recusou a dar entrevista para a Veja, porque a gente também pensou juntos e se recusou, porque a Veja, ainda mais naquela época, as últimas matérias que tinham saído não tinha condições de a gente fazer qualquer coisa. A gente deu algumas entrevistas, explicou o que era e não teve mais possibilidade de entrar em nenhum jornal, anunciar a peça e nem nada. É isso. Se posicionarem sempre é uma escolha sem consequências. Ou seja, o que está acontecendo agora com Santander e a exposição Queer Museu não é de hoje. Não é de hoje nem é excepcional. É assim que as coisas funcionam. As empresas dão dinheiro se você fizer aquilo que elas querem que você faça. Cala a boca e fica quietinho no teu canto, e aí você vai ter a grana, o patrocínio, etc. No caso deles, eu até concordei com a Shell, pelo amor de Deus, não, mas... Falta de educação, eles erraram. Vai lá, come aquele salgadinho, tudo. Gente, eles tinham um salgadinho, vocês não estão entendendo. Eles tinham um canapé que era lixia sem caroço com creme cheese dentro. Você imagina o trabalho que deu tirar o caroço da lixia? Imagina, deve ter pago uma miséria. Você desprezou isso? Eu comi bastante. Não, imagina, eu fui lá, a gente comeu um monte. Comeu, bebeu e falou mal da Shell. Exatamente. E aí foi embora. E depois, por incrível que pareça, nós fomos atacados na internet, porque a internet serve para isso, né, também. Muito atacados por várias figuras da nossa categoria. Inclusive por ter aceitado. Por ter aceitado o prêmio, foi lá, comeu no prato cuspiu no prato que comeu. Ninguém, muito pouca gente, discutiu o tema que foi que a gente provocou naquele momento. Muito pouca gente resolveu discutir a temática que a gente estava colocando em questão, como é que o prêmio mais importante de teatro é dado por uma empresa como essa e ninguém fala nada. Nos 50 anos da ditadura, como é que a gente aceita isso? Não, além do conluio entre grandes empresas e regimes ditatoriais. Exatamente. De força, né? Esses, é óbvio, isso era o mais importante. Então, ninguém, a discussão não foi para esse lado, a discussão foi se a gente devia ou não ter aceitado o prêmio, se eu devia ter comido ou não a lixia. Enfim, é isso. Entendeu? Então, quer dizer, como é que você consegue desviar o assunto, né, para fofoca, para esse tipo de coisa? Olha lá. Chegou mais gente? Essa aqui é a professora Ana Feldman, a chefe do departamento. Olá, Olá, tudo bem? Olá, Ana. Ela odeia o grupo Pio, já me falou isso. Eu estou me lembrando de você. E a Ana, além de ser chefe do departamento, ela também tem uma de pesquisa muito importante, já temos o doutorado dela, sobre gênero e mídia. Maravilha. Então eu achei bem adequado apresentar vocês e tal. Nós vamos querer isso. Vão querer esse material? Ele tá. Como eu estava falando com eles, é que a ideia é que o departamento, porque tem muita afinidade entre a linha do departamento e a linha do grupo, que a gente possa desenvolver várias atividades ao longo do ano, no próximo ano e tal. A gente tem um trabalho cá, patriarcado capitalista e tal, sobre gênero, sobre... Vai fazer muita coisa e a gente pode pensar talvez numa apresentação ainda. A gente tem ainda a possibilidade pelo nosso projeto, não sei, mas enfim. Bom, a gente está com um trabalho ensaiado, a gente poderia de repente ver a possibilidade de fazer uma apresentação ainda esse ano, em novembro, se vocês acharem interessante. Nossa, super legal.
isso na PUC, né? Eu não, né, nunca vi um ano com tanto evento. Acho que a gente pode fechar com uma chave de ouro, né? A gente tem essa possibilidade, como a gente está com um trabalho muito ensaiadinho, que a gente acabou de fazer, pode ser, a gente fez na Unesp agora no encontro internacional. Legal. Vamos conversar, eu vou embora mais cedo, mas depois a gente troca informações. Ainda bem que a Fernanda vai embora e que eu troco conversa séria. Você perdeu a melhor parte da conversa, mas... Entendi. Emendando aqui, então vamos em frente. O que eu pensei em fazer aqui é algo que fosse útil para vocês. Isso. Só é útil se vocês tiverem interesse, senão não tem. Então eu queria assim saber, todos e todas fazem jornalismo, é isso? E vocês escolheram que vocês vão trabalhar com jornalismo cultural, ou vocês estão fazendo essa disciplina? Só para entender. Risada, o que quer dizer? É cedo ainda, acho que é cedo. Não, mas é isso que eu queria saber. E que eles respondessem por eles, e por nas mesas, sem o professor. É cedo ainda. Oi? É cedo ainda. É cedo ainda. Sim, mas por que vocês se interessaram pela área da cultura? Assim? Tem algum motivo especial, pessoal, de vocês ou não? Só para entender. Por exemplo, vocês vão ao teatro? Ou aos eventos culturais? Ou não? Mais ou menos. Deixa, vou deixar. É que, na verdade, essa aula está na nossa grade. Tá. Não, mas isso é importante saber. É importante mesmo. Sei. Significa que não é só uma opção, então, de vocês, é isso? É. Então, eu vou refazer a pergunta. Isso é ótimo saber. Eu dou aula na Unesp, então eu tenho uma certa... Me interessa, assim, conversar com as pessoas quando pode ser produtivo, útil, né? O trabalho. Então, significa que nem todos vocês estão aqui têm interesse especialmente em jornalismo cultural, por exemplo. É isso? Eu posso entender ou não? Não, porque isso muda um pouco o panorama, assim, né? Porque tem vários jeitos de fazer essa conversa, né? Eu pensei algo que eu acho que eu estou mudando um pouco aqui, porque a Fernanda falou de uma publicação nossa que chama Contrapelo, que são essas revistas que estão aqui. Opa, começou a projeção. Deixa eu voltar aqui. Vou mostrar uns trechos aqui para vocês, um material que eu gosto, mas vai ser daqui a pouquinho. Eles têm 2 números. Em cada um desses números da revista tem matéria sobre política cultural. Não é sobre jornalismo cultural, mas é sobre política cultural. Como um pouco essa questão que o Arbex colocou, que é como que é possível produzir, para que se produz, quer dizer, tem desde os temas ligados a conteúdo, aos interesses da atividade cultural, até como que é possível fazer com que essas intenções culturais virem de fato peças de teatro, filme, exposição, PIR Museu, por exemplo, que é um excelente exemplo. Só o exemplo do PIR Museu. Vocês discutiram aqui um pouco entre vocês ou não? Porque vocês sabem que eles usaram Lei Rouanet, por exemplo? Vocês chegaram a debater isso ou não? Eu preciso só um pouquinho mais de participação de vocês. Não especificamente, mas pelo menos mexam a cabeça para eu não saber. especificamente da Lei Rouanet, mas o caso do IVA a gente... É que isso é muito importante nesse caso, porque foi R$800 mil o valor do projeto, né? Você sabe que tem, né? Sobretudo além de transporte, de obras, etc., cachês, os seguros são muito altos em geral. Quando você trabalha com obras de arte que são reconhecidas, etc., né? Bom, o valor é R$800 mil, porque a rigor se podia dizer, o Santander é um banco privado, o Santander Cultural é privado, porque ele é do Santander, então, se eles se resolvem fechar, é um problema deles, que a gente pode ser contra, pode espernear, mas é um problema dessa instituição, né? Assim como a PUC pode resolver fazer algumas coisas, os
os alunos e alunas esperneiam, os professores, etc. Mas, enfim, você tem um limite porque a instituição é gerida de uma forma tal, né? Nesse caso, privada lá, né? Mas não é bem verdade, por isso que é tão importante a questão da Lei Rouanet, porque a instituição é privada, mas os recursos são públicos. Então eu falei da revista porque 2 artigos aqui, um deles chama O Tormento Necessário, que fala da lei de fomento, que é essa que a Fernanda começou a falar agora no final, que é uma forma que se inventou aqui em São Paulo, e por isso que é tão particular, o que ela permitiu, porque ela é só da cidade de São Paulo, que permitiu que muitos, mas muitos, são dezenas de grupos. Eu acho que vocês não fazem ideia, por isso que eu perguntei, não é por divertimento, se vocês frequentam o teatro, porque eles são, inclusive, à margem de um certo modelo de circulação, digamos, mais convencional de peças de teatro. São em lugares, às vezes, não convencionais. O que são não convencionais? Muitas vezes não são nos teatros, os teatros que a gente conhece como teatro, às vezes não são nos bairros que a gente frequenta, eventualmente, ou nos bairros onde a gente acha que tem teatro e que, portanto, a gente iria lá para frequentar. Então, eles estão fora desse circuito. E essa lei, que foi aprovada no finalzinho de 2001, uma circunstância muito especial, que juntou o fato de ter uma administração que estava mais sensível a esses temas, que era da Marta Suplicy na época, mais sensível à pressão, não que ela fosse especialmente a favor dessa lei, o governo do PT na época, mas eles eram mais sensíveis à pressão do movimento social de teatro. Enfim, eram condições favoráveis, mas ela foi aprovada por unanimidade, inclusive os tucanos, que era a segunda maior bancada na época, a primeira era do PT, também votou nesse projeto. Isso permitiu não só o surgimento, permitiu consolidar algumas experiências teatrais fora, não é, desse sentido mais tradicional, do mainstream teatral, como permitiu que algumas experiências se consolidassem, que já existiam antes, algumas que vinham da ditadura, por exemplo. Em São Paulo tem uma companhia que tem 50 anos, nesse ano, faz 50 anos, chama TUOV, alguém já ouviu falar? Teatro União Olho Vivo, não. 50 anos, e ininterruptos eles fazem teatro, e a gente não conhece. É isso que eu estou dizendo, que é fora do mainstream. Talvez seja a principal companhia, a companhia mais que eu não queria usar essa palavra, porque depois dizem que as palavras são complexas. Às vezes a gente é acusado disso. É a companhia mais antiga em atividade no Brasil, provavelmente, de teatro. Aqui, no Bom Retiro. Não é? Por que ela não é conhecida? Assim, claro, tem uma Oficina também, que aliás tem a mesma idade, mais ou menos, né? Mas com mais intervalos também por causa da ditadura, né? Os excessos, etc. Mas por que ela é infinitamente menos conhecida? Porque faz teatro popular. Faz teatro popular. O que é teatro popular? Bom, uma categoria complexa, mas eles inventaram, por funcionamento do grupo, um método de trabalho que se chama Robin Hood. Eles vendem, às vezes, os trabalhos, não é? E eles tentam cobrar o mais caro que eles conseguem para algumas instituições, para poder fazer vários trabalhos de graça para quem nunca foi ao teatro na vida. E para quem eles de fato querem, com quem eles de fato querem conversar. Não é? Por isso que a gente não conhece, talvez. Até porque eles conseguem vender pouco, não é? Pela temática que eles abordam. Não é? Mas existem há 50 anos regularmente montando várias peças e publicando livros, etc. também, né? Mas sempre em condições muito difíceis. Mas nessa revista aqui, a gente tem uma rubrica, então, né, que chama Política Cultural, e tem 2 artigos que eu pensei em abordar com vocês. Eu ia me deter a eles, é isso que eu acho que eu vou mudar para a gente fazer um negócio mais conversado. Assim. Um deles chama O Tormento Necessário, a Lei do Fomento. O Tormento Necessário é uma conversa, mas isso é um detalhe, é uma conversa porque uma outra pessoa que é muito próxima a gente, que o Apex conhece bem, chama Paulo Arantes, um filósofo importante, um dos grandes filósofos, eu acho filósofos de esquerda aqui do Brasil, escreveu um artigo, ele acompanha o teatro, é uma raridade, um filósofo importante, que acompanha de perto o teatro mais crítico que se faz em São Paulo e um pouco no Brasil inteiro, mas especialmente aqui em São Paulo, e ele escreveu um artigo que chamava A Lei do Tormento, no lugar de A Lei do Fomento. Era um trocadilho que ele escreveu. Então é um diálogo com ele. Estou dizendo isso porque, como jornalistas futuros que vocês serão, ter capacidade de entender e fazer as associações necessárias para entender um texto é fundamental. Imagino que, né, é meio beabá e nem sempre se faz isso, porque
muita coisa nos escapa. Né? Então, nesse caso aqui é um diálogo, né? Não é uma crítica ao texto do Paulo Arantes, mas é um diálogo com o Paulo. Ele chama de lei do tormento, eu chamo tormento necessário. Por quê? Porque eu defendo que, comparando os dois grandes modelos que permitem que uma boa parte da produção cultural aconteça no Brasil, o modelo que o Fomento representa é disparado o melhor modelo. Então, quais são os dois modelos? Né? Nesse artigo aqui, que é o número 2 da revista Contrapelo, eu analiso esta lei. Esta lei, Fomento de Teatro para a Cidade de São Paulo, aprovada em 2001, lá na MAF, começou a funcionar em 2002, portanto, ele existe há 15 anos. Está na 30ª edição, vai para a 31ª edição, porque são 2 edições anuais que dão recursos para o funcionamento de trabalhos de grupo que tem pesquisa teatral continuada. É bem mais complexo do que eu estou dizendo aqui, vamos ver se a gente consegue aprofundar juntos. É uma questão política que está envolvida nessa, política e estética, nessa lei. E o outro modelo é o modelo da renúncia fiscal. Aí entra a Rouanet, que a gente estava falando por causa do que museu. Né? E outras, baseadas na renúncia fiscal. Né? O outro artigo, que é um pouco mais geral, que eu tinha pensado em conversar, mas talvez não seja o caso agora, talvez não dê tempo também, chama Midas e a Política Cultural. Pergunta, quem é Midas? O que acontecia com esse rei? O rei Midas? Vocês ouviram? Tudo que ele tocava virava ouro, inclusive os alimentos. Né? Então o problema do rei Midas, porque eles falam, bom, qual o problema? Né? O cara fica mais rico do que ele já era, se ele já era rei. Né? O problema é que ele não conseguia se alimentar. Né? Então a metáfora que está envolvida, que nem é uma metáfora original minha aqui, de aproximar o Midas do debate sobre política cultural, é de um português que chama Francisco Louçã, você conhece? Chico Louçã, que é uma figura importante, uma personalidade importante hoje ainda em Portugal, e que também entrou na política. Ele, num livro, discutia essa ideia de que, progressivamente, o que não era mercadoria, que é o começo do Arbesto, quando ele falou aqui, apresentou a gente gentilmente, dizendo que a gente tentava, né, caminhar num sentido que era afastado da mercantilização tradicional do mundo capitalista. O que o Chico fala, e outros antes dele, inclusive um filósofo do século XIX, que o primeiro nome é Cal e o último é Marx, ele, nessa linha de argumentação, já desde o século XIX, mas mais agora, recentemente, a hipótese que se confirma é que o que não era mercadoria passa a ser mercadoria. Se eu perguntasse para vocês, o ar é uma mercadoria, o que vocês me responderiam? O ar. Sim ou não? Não. Eu fiz essa pergunta hoje de manhã, em outro motivo, mas entrou na questão da arte, aula de teatro, na Unesp, aqui pertinho, no Instituto de Arte. E tem gente que me respondeu exatamente como você. Aí eu perguntei, por que não é? Aí ela falou, vou responder do jeito mais simples. Eu falei, ótimo, porque eu não preciso pagar nada para respirar aquele ar. Não é 30 centavos. 30 centavos. Poderia ser. Aliás, não tem nada de muito absurdo isso. Eu com o meu nariz, não é? Algum dia tem que ter um adicional, né? Adicional, né? É 40 centavos. Que dá mais de 10% em cima dos 30 centavos. Então, essa é a resposta, que é uma resposta super coerente e óbvia até. No entanto, não é bem assim. O que eu lembro, eu esqueci a data, o Arbex, que talvez seja bom para isso. Lembre, o primeiro leilão de crédito de carbono do mundo foi feito aqui em São Paulo. Há mais de uns 10 anos, eu acho 12 anos. Na Bolsa de Valores. Vocês sabem o que é leilão? Mais tempo ainda, sabe? Leilão de crédito de carbono. Ou seja, países que poluem demais, acima das cotas que eles têm direito de poluir, pelos tratados internacionais, por exemplo, não é? Eles podem comprar o direito de poluir mais, de países que poluem menos.
Isso aconteceu, isso não é um delírio aqui futurista minha, Blade Runner, entendeu? Pensando no mundo, né? Blade Runner está em cartaz agora, inclusive, né? Essa segunda versão, né? Pensando num mundo distópico lá do futuro, daqui 100 anos, sei lá, né? Começou na EcoRio em 92. Então, teve vários momentos aí, né? Teve, teve recentemente o Tratado de Paris, né? Que ainda não foi ratificado, sobre questão ambiental e climática, né? E teve o de Tóquio, né? Então, um leilão de crédito de carbono significa que você tem o direito, você compra o direito de alguns países que estão passando por dificuldade, ou que tem, enfim, governos que se interessam em fazer dinheiro com o fato de poluir um pouco menos do que eles poderiam poluir. Não é? Então você vende, esse é um crédito, não é? E o cara o país tem o direito de poluir. Isso significa que ele pode poluir. Vocês já viram essas imagens de Xangai, também chamado de Pequim? O que aparece em geral? As pessoas de máscara, né? Se a pessoa tem que comprar máscara para respirar, porque senão ela não... Isso é dinheiro. Ela precisa comprar máscara. Mesmo que seja dado pelo governo, o governo é dinheiro de imposto, então, portanto, é dinheiro da população. Então, claramente, o ar quase irrespirável lá de Xangai está ligado a este mundo em que, inclusive, o ar vira claramente mercadoria. Ele é uma commodity, não é? Como minério de ferro, como suco de laranja, como soja, etc. Né? É uma mercadoria em estado bruto que pode ser, não só pode, mas no mundo capitalista deve ser comercializada. Porque tudo no mundo capitalista ou ultracapitalista deve virar mercadoria. Então dá para dizer claramente, se você tem acesso a essas informações, que o ar progressivamente está se transformando numa mercadoria, mesmo que a gente tenha a sensação aqui imediata de que a gente não precisa pagar por ele. E vocês podem levar esse raciocínio para várias outras coisas que vocês conhecem. O corpo das mulheres, a Fernanda está falando desse nosso trabalho, cara. O corpo, evidentemente, é uma mercadoria por causa da prostituição, e há muito tempo. E é um símbolo absurdo não é? De mercantilização. Na publicidade. Não é? E não só na prostituição, no sentido da compra do corpo, o aluguel do corpo por algum tempo para fazer sexo, mas também em outras formas, que às vezes disfarçam um pouco essa ideia da mercantilização, como talvez na publicidade, na moda, os desfiles de moda, etc. Né? Então, é esse processo que é indispensável para entender o que a gente está tentando conversar nesses dois artigos aqui, especialmente nesse que chama Midas e a Política Cultural, em relação à produção artística no Brasil. Não só no Brasil, mas especialmente no Brasil. É dentro desse contexto que faz sentido, e é unicamente pensando nesses processos, que são processos muito mais largos, que independem da nossa vida que agora, que vem de muito, muito tempo, mas que se acentuaram, se aceleraram nas últimas décadas, que ajudam, ou são indispensáveis, eu diria mesmo, para a gente entender como que a cultura, a arte e a cultura são produzidas hoje em dia. Então, para mim, qualquer tipo de conversa sobre essa, não é? A não ser que você já tivesse tido esse papo, ele teria que começar por pensando em que modelo de sociedade a gente vive. Porque, evidentemente, se isso aqui é a nossa sociedade, não é? O Marx, voltando a esse velho filósofo barbudo e alemão, do século XIX, ele dizia que o homem não está, o homem ou a mulher, a gente diria hoje, mas ele dizia só o homem, não está acocorado fora do mundo, olhando para o mundo. Ou seja, a gente vive no mundo e o nosso mundo é este mundo. A gente pode se opor a ele, mas a gente ele tem muitas contradições e a gente vive essas contradições também. Uma delas é essa, a gente achar que as coisas ou não são ou não deveriam ser mercadorias, como o ar ou como o corpo de uma mulher ou de um homem, inclusive, certo? Mas a prostituição a gente sabe que é absolutamente desequilibrado, né, em porcentagem, em relação a homens e mulheres. A gente pode se opor a esse mundo, ou a gente pode sequer se dar conta dessa situação e ir vivendo nesse mundo sem se opor a ela. Transportando... Para reforçar um pouco esse exemplo, absolutamente tudo pode virar mercadoria, tudo. Eu dou exemplo, para mim o mais grotesco até agora, foi de 2002 em Cochabamba, em que uma empresa adquiriu a propriedade da água.
não é que ela vendia água tratada, como a Sabesp, por exemplo, que você tem que pagar para ter água tratada na tua torneira. Não. Você não podia colher água da chuva para beber, porque aquilo era propriedade daquela empresa. Você não podia ir no rio pegar um pouquinho da água do rio para molhar as plantas, porque aquilo lá é propriedade da empresa. Isso é um ótimo exemplo. Eu tinha uma coleção delas, mas esse talvez seja porque esse é o mais... a água que cai em cima da sua casa, na calha da sua casa, não é sua. Isso estava na lei, para vocês terem ideia. Realmente é muito grave, desde que a gente saiba. Se a gente não sabe, a gente não acha nada. Isso aí só acabou porque a população foi para Foi global. Foi uma revolta. É a revolta da água. Agora, eles fizeram isso com um balão de ensaio, quer dizer, se tivesse dado certo lá, a gente hoje estaria pagando. Quem que era a empresa que comprou? A empresa que era estatal francesa, que comprou o direito da exploração da água nesses termos que o Apex estava contando para a gente aqui agora, lá na Bolívia. Bom, e por aí vai, né? Aí, transportando então para o campo da arte e da cultura, é aí que a gente chega nesses dois modelos que eu falei há 20 minutos atrás aí, que é o modelo em que o Estado assume uma responsabilidade. Ele pode não dirigir o que vai ser produzido culturalmente, mas ele assume uma responsabilidade, o Estado e os governos. Estado, vocês estão entendendo, o Estado no país, por exemplo, né? Não é um Estado como São Paulo ou Rio. O Estado assume uma responsabilidade em relação à arte e à cultura. Por quê? Porque ele estima que a arte e a cultura são direitos e são importantes para a vida das pessoas e para o país. Por uma ideia de nação, para a emancipação pessoal, para se conhecer, para conhecer o mundo, para as pessoas se relacionarem melhor, etc. Quer dizer, ela teria um papel, a arte e a cultura, civilizacional importante, positivo. Nesse sentido, o Estado teria uma responsabilidade em relação à cultura. E aí teria que tirar consequências disso. Né? Se acha isso, se essa ideia de fato é assumida, né, pelo Estado e pelos governos que administram, né, esse Estado, devem existir políticas públicas para dar conta disso, para estimular a arte, para subvencionar, etc. Né, a arte. Em parte isso acontece, tanto que a gente tem Biblioteca Nacional, no nível municipal a gente tem a Biblioteca Mário de Andrade, a gente cuida dela. Essa cadeira aqui está. Acho que é melhor que a gente tem teatros distritais, vocês devem conhecer, são poucos, mas existem teatros da prefeitura, são teatros municipais menores, não só aquele teatro grande municipal lá que é ali no centro, etc. E o outro modelo é um modelo de abdicação deste papel, eu abro mão deste papel. É isso que eu tento analisar mais no segundo capítulo, quando eu falo de como funciona a lei de fomento, na verdade. Então, para situar vocês o que isso significa, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista da arte, do que a gente pode assistir. Como funciona a lei Rouanet? Não sei se vocês sabem. Eu conversei isso com a minha dentista um tempo atrás. Porque ela foi ver o quê? O que dentista da gente vai ver, pelo menos a minha, Cirque du Soleil. Claro. Vocês lembram quanto que estava Cirque du Soleil? Então, de novo aí, né? O Brasil é um filão. Respostas, depende, né? Às vezes 350, né? Então, digamos, vamos deixar por 300. Assim, tem meia, tem umas promoções, etc. Quem que apresenta o Cirque du Soleil? Quem apresentou historicamente, assim, quem aparecia como patrocinador? O Bradesco. Né? Então tá lá, Bradesco apresenta a turnê do Cirque du Soleil, as apresentações do Cirque du Soleil no Brasil, aqui em São Paulo, né? A turnê nacional deles. Né? Você vai ver quanto... Eu fiz todas essas pesquisas, acho um saco fazer isso, porque eu sou diretor de teatro. O problema é que tem pouca gente que debate isso, do nosso ponto de vista mais crítico. Né? Então é preciso fazer isso, por isso que eu escrevi matéria sobre política cultural. Não me interessa isso, não é minha especialidade. Eu discuto encenação e dramaturgia contemporânea, teatro atual. Mas enfim, pesquisando isso, você vai ver que o Bradesco, ele entra na tal, ele escreve um projeto para a Lei Rouanet e pede uma quantidade de grana. Então, pediu 9 milhões para
apoiar o Cirque du Soleil. Mas ele disse, por que ele... O Bradesco tem 9 milhões para apoiar tudo o Cirque du Soleil, porque ele vai ter o que em retorno? Ele vai ter mídia, ele vai ter, não é? Ele vai ter visibilidade social, né? Isso é uma estratégia de reforço de marca, etc. O pessoal do marketing, etc., tem todos os nomes sofisticados para falar, que resumindo isso, ele terá um resultado social, um resultado, né, um impacto social que vai reverter financeiramente para ele, porque vai ter mais, né, abertura de contas, etc. Né? No entanto, esses 9 milhões, ele tem o direito, se o projeto for aprovado, de não pagar o equivalente desses 9 milhões em impostos que ele deveria pagar, e ele transfere isso para a atividade cultural que ele está patrocinando. É assim que funciona a Lei Rouanet. Então, eu aprovo um projeto, né, no lugar de eu pagar, por isso que chama renúncia fiscal, mas quem que renuncia fiscalmente? Quem recebe, que é o Estado através dos governos. Estou falando da Lei Rouanet, que é nacional, tem as leis municipais que funcionam e estaduais. Em São Paulo chamava Lei Mendonça, mas ela foi desidratada, a gente não funciona. Mas elas funcionam no mesmo princípio de renúncia fiscal, só que daí os impostos são outros, são os impostos municipais, IPTU e ISS, na esfera estadual, e ICMS, que é um imposto estadual mais importante. Então, como funciona? Eu entro com o projeto, meu projeto é aprovado, integral ou parcialmente, etc. E eu tenho o direito de não pagar esse valor para o poder público, do Estado, e usar isso no projeto que eu aprovei. Significa que o dinheiro é público? Infelizmente ela saiu da sala, mas eu ia perguntar para ela de novo. Como é o nome dela? A Ana. Ia perguntar, esse dinheiro é público ou é privado? Porque esse dinheiro é o dinheiro do Bradesco, que ele ia pagar em impostos. Ele é público ou privado? É a mesma pergunta complexa lá de se o ar é mercadoria ou não. Porque para mim, depois de fazer o debate, por isso que eu falei que eu conversei com a minha dentista, porque ela não sabia nada disso, ela nem sabia que tinha aquela logozinha lá embaixo. Eu falei, não tem uma logozinha escrito Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet? Ela falou, tem sim, está aí no programa, no verbo do programa. Enfim, aí eu expliquei para ela que tudo estava pago, tudo, a turnê inteira está paga. Podia custar R$0 o ingresso. Então, esse ingresso que tem um preço bastante considerável é lucro para a empresa que administra o Cirque du Soleil. Não, você quer? Não especialmente agora. E a dentista nunca mais quis marcar outra consulta com ele. Eu acho que para ela foi uma boa descoberta, mesmo que ela não tire nenhuma consequência prática disso. Por isso que a gente está conversando aqui, porque eu acho que vocês deveriam tirar consequências disso. Porque a consequência disso é que modelo de sociedade a gente quer viver, não é? Qual que é o modelo que responde a esse? É um modelo que a arte e cultura tem subvenção direta. Então a lei de fomento, e é isso que eu explico em detalhes nesse segundo artigo, tal do tormento necessário, ela previu em 2001 que tivesse 6 milhões de reais para subvencionar grupos de teatro com pesquisa continuada. Por que grupos de teatro? Porque é a aposta em que o processo de pesquisa, a relação com o entorno onde esse grupo está estabelecido e uma série de outros elementos que estão ligados ao trabalho em grupo coletivamente são mais importantes do que um produto cultural. Porque o produto, pensando no que a gente está discutindo em relação à mercantilização, seria isso aqui. Então, uma peça de teatro é igual uma camisa, ou um óculos, ou qualquer outro produto. Uma ideia importante para nós é que não deveria ser a mesma coisa. É como a gente achar que o ar não deveria ser privatizado, porque significa que só quem vai ter dinheiro, levando esse raciocínio ao extremo, é que vai poder pagar pelo ar, ou por um ar de melhor qualidade, e, portanto, quem não tem dinheiro, ou em vários outros serviços, como a educação, como a saúde, como o transporte, como a habitação, vai sobrar o que sobrar para essas pessoas, que não têm dinheiro para comprar esse serviço. Então, a ideia é, lembrem, se a arte e a cultura têm um papel civilizacional importante,
ela não pode ser só mercadoria, ou ela não deveria ser mercadoria. Pode ter uma franja de mercadoria, etc. Mas ela deveria ter um papel na sociedade diferente. Não é? Eu falo em relação à iluminação pública. A gente paga, porque tem uma taxa de iluminação pública. Mas a ideia é que quando vocês saem daqui, eu acho que vocês não saem à noite, mas quem sai das aulas noturnas, por exemplo, você quer ir com segurança até em casa, então você quer que tenha luz no poste, etc. Não é? E você acha que isso é uma obrigação do Estado, como algumas outras coisas, como saneamento básico, várias coisas que o Estado, inclusive, não consegue prover. Não é? Uma ideia forte, mas não no Brasil, mas na França, é de que o teatro é um serviço público. É uma expressão que eles usam lá, só para vocês entenderem as diferenças. E é pelas oposições que a gente vai entendendo os nossos problemas, né? Comparando, pelas comparações. Até porque, só fazendo um parênteses, enquanto você tosse, a ideia de que não só a subjetividade, mas a construção do que de uma ideia de sociedade a partir do simbólico é muito cara para esses países, e não é à toa. Isso tem a ver, inclusive, com o poder que eles exercem em outros países. Aqui no Brasil é como se o nosso pensamento crítico, a nossa subjetividade pudessem estar na mão das empresas. Isso é muito importante porque eles já entenderam bastante isso, por isso que eles produzem novela, por isso que a publicidade entra rasgando e justamente ela que formata o nosso pensamento, a nossa imaginação. Então, pensar que o material que a arte e a cultura com qual ela trabalha não é importante, na verdade, está entregando para essas empresas ou para esse mundo da mercadoria a sua própria imaginação. A imaginação, a sua subjetividade, a sua capacidade de simbolizar. Um bom exemplo disso é o programa de leitura para crianças do Itaú. Você se inscreve e eles enviam para sua casa de graça pelo correio livros para você, acho que é mensalmente, livros para você ler para os seus filhos. E que livros são esses, né? Então, eles formatam, na verdade, a cabeça das crianças. Então, a gente, quando o Fernando começa a falar aqui, dizendo que não sei se vocês vão seguir no jornalismo cultural, mesmo que vocês não sigam, a questão não é essa, a gente está falando de outra coisa, de um projeto civilizacional. Eu não faço teatro só porque eu gosto de fazer teatro. Eu faço porque eu acho que tem uma força, é uma expressão que tem a possibilidade de abrir novos caminhos para se pensar o mundo. Entendeu? Então, quando a gente vem aqui dialogar com vocês, a gente não vem dialogar como grupo de teatro, a gente vem dialogar como pessoas que, a partir de uma determinada profissão, de um caminho profissional, decidiram fazer desse caminho uma discussão sobre o mundo que a gente está vivendo, mais uma possibilidade de transformação. Ele vai continuar, eu só vou, não se distraem, não leiam agora, só passem adiante aí para deixar com vocês. Eu vou ter que aproveitar, gente, eu vou sair, tá? Eu vou ter que, eu tenho um outro compromisso agora, mas Fernando, quero dar um beijo nele de fora. Continuo aí com vocês. Então, só... Você está indo, Fê? Eu estou. Tchau, gente. Então, só para vocês terem uma ideia mais precisa assim, do contorno dessa... Foi péssimo, Fer, todo mundo se distraiu dos programas. Como funciona essa lei? Ela começou com 6 milhões, agora está em mais ou menos 18 milhões anuais. Previstos em 2 edições para fomentar trabalho de teatro. Foi ela que permitiu essa pequena revolução do teatro aqui em São Paulo, que basicamente, não só vocês, mas muita gente ainda não conhece, porque circula fora dos circuitos habituais do teatro. Né? Por exemplo, isso daqui, essa possibilidade disso daqui tem a ver com essa lei. Ela proibia, eu digo proibia porque o atual governo está mexendo nos editais que convocam os grupos para participar da lei. Ela proibia que você fizesse uma peça de teatro. Mas como assim? Mas não é para fazer teatro? Então, se você vai fazer uma peça de teatro, você não pode se inscrever na lei. Porque a lei não é para você fazer a peça de teatro, uma temporada, é um produto. A ideia é que você faça pesquisa continuada.
Então tem que prever um trabalho de pesquisa. Por quê? Porque fazer uma peça é um modelo de produção cultural do mercado. Eu faço uma peça como eu faço uma camisa. A gente também faz peças como essas que a Fer falou, mas elas estão integradas num projeto que tenta pensar para além de um produto. Pensar no próprio teatro, uma visão de teatro e uma visão de sociedade. Então tem muitos aspectos aí, eu não vou entrar nesses detalhes porque eu acho que eles são bem específicos para você, mas o que é interessante é que são dois modelos, o modelo então, do Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo, que prevê os recursos que são da Secretaria de Cultura, que é o que a gente chama de recursos diretos, né, que são aplicados na cultura, e um outro modelo que é de renúncia fiscal, que funciona desse jeito que eu comentei aí, e no âmbito federal é a Lei Rouanet é o exemplo. E tem as leis estaduais e municipais no mesmo modelo. Em relação à lei de fomento, tem, na comparação com a Rouanet, tem outras diferenças muito importantes. Vocês podem perguntar assim, mas quem que decide quem vai ganhar a grana? Comparando os dois modelos. O Ministério da Cultura, não é? Na Lei Rouanet, isso. O Ministério da Cultura pode levar em conta se um projeto é bom ou ruim, assim, socialmente, ou não? Você sabe isso ou não? Se ele é útil, assim, ou não? Não pode. Sabe por quê? Porque o Brasil tinha saído da ditadura. Então se aprovou uma lei, a Lei Rouanet de 91. Quer dizer, o Brasil tinha saído, estava ainda numa transição de sair, a ditadura oficialmente acabou lá em 85, 89, segundo alguns, quando teve a eleição Lula-Collor, enfim. Estava saindo, uma lei da época do Collor, é uma lei baseada num princípio que vocês conhecem, que é um princípio neoliberal, que o Estado deve se retirar de vários setores sociais, deve investir menos em setores sociais. Por quê? Porque o mercado vai dar conta. O mercado resolve os problemas. A regulação do mercado, obrigado. O mercado resolve. Então essa lei é de 91. O Brasil saindo da ditadura, uma argumentação tinha dirigismo cultural na época da ditadura, como era uma ditadura, eles decidiam o que ia ser produzido no Brasil em geral, inclusive na cultura. Então não podia ter dirigismo cultural. Isso significa que as comissões do Ministério, você tem toda a razão, é o Ministério que avalia, elas não poderiam julgar o mérito dos projetos, mas e sim se os projetos cabiam dentro do que estava dito na lei. Enfim, que se o orçamento estava correto, se ele se enquadra no artigo da lei que dá isenção de 100%, quer dizer, o cara, no lugar de pagar 100% de imposto, ele dá para o projeto cultural, que ele está apoiando, porque tem um outro item que diz que é só 30%, por isso que o teatro foi muito produzido. E o cinema, que daí não é a Lei Rouanet, mas é a lei do audiovisual, que é pior do que a Lei Rouanet, porque ela dava 115% de isenção. Não sei se você entende o que é 115%. Quer dizer, eles, no lugar de não pagar o que eles não, eles ainda podem descontar mais 15%. Quer dizer, você paga lá os 9 milhões, e mais 15% de imposto que você não usou no projeto, você pode não pagar de imposto. Quer dizer, você ganha para que esse projeto cultural faça publicidade para você, você não gasta um centavo. Foi isso que eu expliquei para a minha dentista. É isso que ela ficou meio chocada, assim, mais ou menos chocada, porque é uma profissional liberal, aliás, como dentista, Então, quem julga, mas julga deste modelo. Isso foi mudando um pouco nos sucessivos governos. A proposta do PT, para vocês terem ideia, lá, governo Lula, lá atrás, a eleição foi em 2002, o Lula assumiu em janeiro de 2003. Eu fiz esse trabalho chato, era acabar, extinguir progressivamente a Lei Rouanet. E trocar a Lei Rouanet por quê? Pelo outro modelo, que é um modelo parecido com o Fomento. Isso aconteceu? Não, 13 anos do governo do PT. Então não dá para reclamar que agora o problema é o Temer e o golpe do ano passado. É óbvio que isso é um enorme problema, mas os problemas são muito mais antigos. Vem de muito mais tempo, como você estava dizendo antes. Os nossos problemas
sociais em geral e culturais, vem de muito tempo. Então, esse era um problema da Lei Rouanet. Ela foi feita de tal jeito que quem decidia onde ia ser investido eram os departamentos de marketing das empresas. Você passa por uma aprovação que era praticamente mecânica do Ministério. Mecânica nesse sentido, ela não poderia avaliar mérito, porque o mérito significaria que o Estado é que ia dizer o que as pessoas podem ver na arte ou na cultura. Estão acompanhando esse raciocínio? Bom, é óbvio que isso pode fazer sentido até certo ponto, mas aí eu mostro o outro modelo. Quem que decide que o nosso projeto vai ser aprovado ou algum outro projeto de outra companhia? Uma comissão paritária entre a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e representantes dos artistas de teatro, das entidades que representam os artistas. Por exemplo, Cooperativa Paulista de Teatro, Associação Paulista de Críticos de Arte, que é, em geral, quem mais indicou em todos esses anos da lei. Então, eles indicam os nomes dessas associações, a prefeitura indica os seus nomes, não é? O nome das associações da prefeitura está decidido. Não é? O da sociedade civil ligada ao teatro, quem vota são os grupos que se inscrevem. Então você tem uma comissão de 3 da prefeitura e 3 dos representantes dos artistas. Tem um problema, faltaria a sociedade civil não ligada à arte, mas até hoje não se conseguiu dar esse passo. A lei foi aprovada desse jeito e nunca mais foi mexida. Né? Mas vocês estão vendo que é bem diferente do modelo do Ministério da Cultura lá, que não pode julgar o mérito. Né? E eu estou dizendo isso porque eu vi o índice de aprovação. O índice de aprovação chegava a 90%, dependendo do ano. 90% de tudo que era apresentado era aprovado. Uma grande maioria não era captado, porque eles não conseguiam as empresas para captar, mas eles eram aprovados. Por quê? Justamente porque o Ministério não poderia fazer este julgamento, porque seria um julgamento de mérito, vocês estão entendendo, é como se fosse um julgamento político, o que deve e o que não deve, dentro de uma ideia de país, ser produzido artisticamente. Né? No fomento é 3 e 3, mas tem um voto de Minerva, né, um voto de qualidade, um voto de desempate, que também é da Secretaria de Cultura. Então é 4 a 3. Tá? Eu já fui da comissão, eu já fui membro da comissão lá atrás, há anos atrás, e depois a gente ganhou várias vezes esse programa. Então, só para vocês entenderem que os mecanismos eles são diferentes, porque eles representam visões de mundo diferentes. Era aí que eu queria acabar essa parte mais expositiva. Assim. Tem visões de mundo. Então, quando surge a Lei Rouanet, ela surge na onda neoliberal. Por que onda neoliberal? O que tinha vindo um pouco antes de 1991, quando a Lei Rouanet foi aprovada? Na Europa e nos Estados Unidos, nos anos 80. Quem estava no governo dos Estados Unidos e da Inglaterra? Reagan e Thatcher. Então, a dupla dinâmica. Reagan, o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher. Né? Eles eram os ápices, nesse momento, do quê? De uma outra onda conservadora, que ficou conhecida como onda neoliberal. No Brasil, como as coisas, é como uma onda mesmo, né? Ela vem, né? Ela vai se espalhando e ela chega um pouco atrasada aqui. Então ela chegou um pouco mais tarde, não só no Brasil, mas na América Latina. Então aqui no artigo, eu lembro, porque às vezes eu nem... Deixa eu ver qual dos artigos está. Eu cito todos os governos aqui, ou quase todos da América Latina, que foram cedendo a esse mesmo modelo de transferir não só os recursos públicos para a iniciativa privada, porque esse é o dinheiro do imposto, e quem decide é o departamento de marketing da empresa, porque eles não vão querer apoiar uma peça, um projeto teatral nosso crítico, no lugar de apoiar um show de rock da Coca-Cola. Né? A Coca-Cola, por exemplo, no lugar de apoiar uma peça de teatro, um projeto teatral como esse ou um show de rock. Oi. Hoje em dia, você sabe me dizer quem que está nessa comissão? Essa comissão é variável, ela é muito grande, ela tem indicados de vários ministérios, é a CNIC, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Eu não sei os nomes precisamente, porque você pode entrar na página do Ministério. Né? Isso já teve mais disputa na época do PT, quer dizer, uma disputa um pouco mais saudável, de colocar pessoas que tinham uma visão um pouco melhor, e por isso que também a lei começou, digamos, mesmo que oficialmente você não pudesse avaliar méritos, mas aparecia um debate que era mais um debate qualitativo do que, digamos, né, de regulamento,
né, de formalidades do projeto. E agora isso deve ter piorado muito, evidentemente, desde o ano passado, né, com a entrada do Temer, né. Mas no âmbito da América Latina, eu não sei se eu vou achar aqui agora fácil, mas eu fiz na época todo esse levantamento. A gente tinha assim Andrés Pérez na Venezuela, tinha o Menem, estou falando só os presidentes, na Argentina. No Brasil a gente teve Collor e Fernando Henrique, Fujimori no Peru, Zedillo no México. Isso tudo que eu estou dizendo que são informações muito importantes. Você fala, porra, mas precisa saber tudo isso para discutir política cultural? Sim, preferencialmente sim. Essa era uma onda neoliberal. Então todos esses países, né, e vários outros, né, eles viveram um impacto do aumento desse pensamento conservador que tinha um reflexo na cultura e na arte. Dizendo, a cultura é uma questão de mercado. Quem tem que resolver a cultura é o mercado. Então tem um negócio que eu ouvi, eu não sei se vocês ouvem, né, que é ditados populares. Ditados populares são muito bons, que dizem assim, quem não tem competência não se estabeleça. Né? Quer dizer, você tem que ser bom, você tem que pisar na cabeça do seu vizinho, você tem que dar uma cotovelada no olho de quem está do seu lado, e aí eu tenho que ser melhor do que ele, né? E aí eu consigo me estabelecer e ter um lugar ao sol. A gente sabe que isso não é verdade, em parte, né? Porque é muito diferente se você nasce numa família de baixa renda do que você nasce na classe média, se você tem oportunidade de fazer PUC e você não tem oportunidade de fazer PUC, etc, etc. Então tem desigualdades estruturais do Brasil, que aliás estão ligadas aos 350 anos de escravidão oficial, estão ligados à maior desigualdade social, provavelmente de todos os planetas, de todos os países do mundo, né, do planeta, que é o Brasil. Né? Quer dizer, nesse ambiente, dizer que quem não tem competência não se estabelece é condenar as pessoas a não poderem fazer as coisas que têm vontade de fazer e que poderiam fazer muito bem, porque a desigualdade é muito grande. Como que você pode tentar resolver essas desigualdades? É com um outro modelo de sociedade e com uma outra visão de mundo. Então, na arte e na cultura, era isso que era a ideia central, era mostrar que existe, pelo menos, tem dois projetos, tem tudo que tem no meio entre eles, a gente não é maniqueísta, mas tem dois grandes projetos de produção, de subvenção, de auxílio à arte e à cultura, que representam duas visões de mundo, dois projetos de sociedade. Um que a gente pode chamar de liberal ou neoliberal, eventualmente, né, como agora, por exemplo, a gente tem uma nova onda, né, claramente, né, por exemplo, um projeto que congela os investimentos sociais durante 20 anos, né, e um outro modelo, que também está por construir, ele não está acabado. Então, a lei de fomento, ela representa um respiro, o que a gente chama de alternativa contra-hegemônica. Tem uma hegemonia do campo liberal, mais conservador, e tem uma outra possibilidade que a gente precisa investigar. Então, a ideia do ensino público é exatamente isso. Eu estou numa universidade pública que está realmente ameaçada, talvez pela primeira vez, de ser privatizada ou do processo de privatização começar a se implantar claramente. É o que a gente chama, eu chamava, quando tinha idade de vocês, de estratégia da sopa. Você vai comendo pela borda, né, porque é onde está mais frio, né? E o que significa comer pela borda? É inventar fundações, começar a cobrar só os cursos de extensão, etc, etc, até que fique natural, normal, naturalizado, que a universidade pública não precisa ser tão pública assim. Não é? Esse pensamento é o pensamento que na arte deu nas leis de renúncia, no Cirque du Soleil, em várias outras manifestações desse tipo, e que são as manifestações majoritárias. Eu queria mostrar o trecho do vídeo, mas a gente pode trocar uma ideia. Isso aí pode ser bem... Isso aí foi registrado na arte, esse momento de transição para o neoliberalismo, pelo rap. O que é o rap? O rap corresponde a um momento na história dos Estados Unidos em que o Reagan levou a sério aquela frase famosa da Margaret Thatcher, de que não existem sociedades, o que existem são indivíduos. E que, portanto, projetos sociais, projeto de distribuição, projeto de equiparação salarial, isso tudo é bobagem. Porque não tem sociedade. O que tem indivíduo é um competindo com o outro e querendo ver o ovo do outro e acabou. O Reagan levou isso a sério. Lá nos Estados Unidos, o primeiro decreto dele, quando ele ganhou a presidência, o primeiro decreto importante, era o decreto que
praticamente eliminava o imposto que os ricos pagavam e aumentava o imposto dos pobres. Qual era a lógica? A lógica é maravilhosa. Eles dizem isso, o Trump diz isso até hoje, com todas as letras, não estou inventando, estou escrito no Google, não vão encontrar isso aí. Quem é que usa educação pública, rico ou pobre? Pobre. Quem é que usa saúde pública, rico ou pobre? Pobre. Quem é que usa infraestrutura pública, rico ou pobre? Pobre. Quem é que tem que pagar? Quem usa. Quem usa são os pobres que pagam. Porque nós não estamos aqui para sustentar vagabundo. Essa ideia de que os ricos pagam imposto e os pobres vivem no imposto dos ricos, isso daí serve para alimentar vagabundo. Enquanto o pobre estiver vivendo do meu imposto, ele não vai trabalhar, ele não vai querer subir na vida, ele não vai melhorar. O que aconteceu? Destruição sistemática do ensino público, destruição sistemática da infraestrutura pública, destruição sistemática de todos os serviços públicos. E aí, o que isso tem a ver com o rap? Tem a ver com o seguinte: você ia até aquele momento, em 81, 82, você ia numa favela, sei lá, no Bronx ou no Harlem, você entrava lá, tudo bem, era um pessoal pobre, era uma favela, tá bom, era pobre, mas a escola funcionava, o serviço público funcionava, o pronto-socorro funcionava, o hospital funcionava, e aí de repente começou a faltar dinheiro para isso tudo, por causa do Reagan, que cortou o imposto para isso. Então, o serviço público parou de funcionar, os hospitais começaram a fechar, os pronto-socorro começaram a fechar, as escolas públicas começaram a fechar, e aí, dentro das favelas, começa a ter uma diferenciação. Pessoas que tinham acesso ao mínimo de serviços e pessoas que não tinham mais acesso nenhum a nada. Dentro da favela começou a se chamar aquilo que hoje nós qualificamos como hiper-gueto. O gueto dentro do gueto. Bom, essas pessoas que além de ter um salário miserável, sendo pobres, ainda não podiam contar com pronto-socorro, com escola, com infraestrutura, o que eles foram fazer? Formar gangue. Gangue para explorar o narcotráfico e a prostituição. E daí nasceu o rap. Se você pegar as primeiras letras de rap, lá dos anos 81, 82, 83, as letras eram isso, era eu vou matar a tua mãe, eu vou comer o cu do teu irmão, porque o teu pai é policial, e a próxima vez que eu ver ele vai levar um tiro na cara, e com o meu grupo ninguém mexe, e é isso que as letras falam. Elas eram um sintoma de uma situação podre, que só piorou de lá para cá. Quer dizer, no Brasil, é o que está acontecendo quando ele fala do decreto que congelou os serviços básicos durante 20 anos. Sabe qual vai ser o corte do orçamento esse ano do governo Temer? Do Departamento de Estado responsável por oferecer assistência para viciado em crack, para prostitutas em situação de rua, para crianças abandonadas, etc. e tal. É a verba do serviço, Departamento de Seguridade Social. Sabe qual vai ser o corte de verba esse ano para essas coisas aí? O corte de verba, 97%. Praticamente vai acabar a assistência para viciado em crack, para crianças em situação de rua, mães em situação de rua. Vai acabar a assistência do Estado. Então é óbvio que isso daí tem um impacto em tudo, tem impacto, claro. Se você reduz a sobrevivência do cara as próximas 24 horas, como é que ele vai pensar em cultura, teatro, em arte? Imagina, acabou. Você só vai pensar nisso se você tiver dinheiro para isso, ou seja, a arte, o teatro, a cultura é para quem tem dinheiro para pagar por isso, e ponto. Não, eu acho que o que é interessante para a gente mesmo, eu acho que é pensar na transposição desse ambiente social para a arte, para a cultura. Porque se você não tem, se a ideia é que a arte e a cultura podem ser úteis para as pessoas, qualquer tipo de produção, não é qualquer tipo, tem coisa que é lixo cultural, mas digamos que a arte e a cultura, nas suas diferentes expressões, são importantes para a vida das pessoas, privar as pessoas disso é um círculo vicioso muito grave, que vai fazer com que elas continuem não entendendo ou tendo menos capacidade de entender o mundo que elas vivem. Essa que é o dilema, digamos, de civilização que está em questão aí. Né? Esse material aqui, gente, eu não sei se está com som agora, a gente testou a imagem, ele foi feito não faz muito tempo. Eu queria que vocês vissem o começo dele, ele tem um pouquinho menos de 40 minutos, a gente vai ver ele inteiro, vamos ver aqui, ó.
E ele tem a ver com toda essa experiência. Eu queria ver aqui em São Paulo. Ele foi feito aqui em São Paulo sobre o teatro de grupo aqui de São Paulo. Eu não sei se tem áudio ainda, né? Em homenagem a nós mesmos. Então, uma das frases, eu deixo isso aqui para vocês, ó, como uma sugestão. Pode acender a luz, por favor? Queria colocar uma coisa para juntar o estudo que ele está mostrando. Retomando a questão da propriedade do ar e da água, tem um problema que é o seguinte: o ar ainda não foi privatizado. Nós ainda podemos respirar sem pagar. Porém, tem um pequeno probleminha com isso. Quando a Rede Globo transmite um programa na televisão aberta, por onde caminha a onda? Pelo ar. Portanto, a Rede Globo, a Record, o SBT, eles estão explorando um bem público, que é o ar. Se é um bem público, significa que pertence a todo mundo. O ar que se respira no Brasil pertence ao povo brasileiro, porque não foi privatizado ainda. Se pertence ao povo brasileiro, então, no mínimo, o povo deveria dizer, ter o direito de dizer, como o ar é explorado. Ou seja, a Globo, o SBT, a Band, não tem o direito de explorar o ar do jeito que eles bem entendem. Para isso, a Constituição brasileira estabeleceu que, se você tem uma emissora de televisão, isso é uma concessão pública que deve ser determinada, a exploração dessa concessão pública, por parâmetros que interessem ao povo brasileiro. Portanto, toda a programação de televisão tem que ter um significado social. Tem que preencher certos requisitos. Por exemplo, promover a cultura regional, promover a difusão de conhecimentos, promover o bem-estar social, promover discussões e programas artísticos que contribuam para a formação do cidadão, e etc. E quem não fizer isso, vai perder a concessão. Isso está na Constituição brasileira. Só que tem uma diferença entre aquilo que a Constituição prevê e um negócio que chama regulamentação da lei. Ou seja, regulamentar a lei de forma a fazer com que aquela lei valha. Até agora essa lei não foi regulamentada. Por quê? Porque tem que passar pelo Congresso. E aí, meu amigo, quem vai ser o deputado que vai levantar a mão para dizer que a Globo tem que obedecer certas normas? Quem que vai fazer isso? Nos Estados Unidos, e atenção, eu estou falando do país mais comunista do mundo, os Estados Unidos. É um país onde impera o comunismo lascado, né? Como todo mundo sabe. No país mais comunista do mundo, que são os Estados Unidos, você tem uma lei, que chama Lei da Propriedade Cruzada. Já ouviram falar dessa lei? É uma lei que impede a existência de monopólios. É uma lei que parte desse princípio, de que o ar é um bem público e que você não pode monopolizar um determinado espectro desse bem público. Então, se você tem uma emissora de televisão em São Paulo, você não pode ter uma emissora de rádio em São Paulo, porque isso aí caracteriza um monopólio.